Olá! Hoje nós iniciamos a disciplina de Crises Ambientais e Saúde Única. E eu recebi a tarefa de compartilhar com vocês os meus conhecimentos, a minha experiência profissional e como a gente pode trabalhar dentro dessa abordagem, que saúde única ou uma só saúde é uma abordagem de trabalho multidisciplinar, como a gente vai ver ao longo dessa aula, no espectro das crises ambientais. Então, o meu nome é Flávia Bornancini Borges Fortes, eu sou médica veterinária e vamos neste módulo tratar das questões das crises ambientais com o enfoque da saúde única. Quais são os objetivos dessa disciplina, né? Apresentar o conceito de saúde única e todas as suas interfaces, demonstrando como se pode desenvolver essa abordagem no enfrentamento do cenário atual de crises ambientais. Então, é uma coisa muito atual, a gente sabe que as crises ambientais acabam nos levando à complexidade da saúde, tanto humana quanto animal, e então a gente vai ver nessa disciplina como trabalhar essa questão em conjunto. Nós vamos dialogar também sobre as problemáticas mais frequentemente encontradas na saúde de pessoas e animais diante de crises e desastres ambientais. E, por fim, demonstrar algumas das enfermidades mais frequentes com potencial zoonótico durante e após a ocorrência de desastres ambientais. Esta aula, então, nossa primeira aula, ela vai ter o objetivo de introduzir para vocês o conceito de saúde única. O que seria a saúde única? E de onde esse conceito vem? Quais são os principais atores envolvidos para que a gente possa trabalhar dentro dessa abordagem e qual a sua importância para a saúde pública. E também, essa aula vai demonstrar como que essa abordagem de trabalho multidisciplinar pode ser adotada diante de situações relacionadas à crise climática. Afinal, então, o que é a saúde única ou uma só saúde e como se relaciona com as crises ambientais? Nesse primeiro slide, vocês vão ver que cada imagem que tem daria por si só uma palestra, mas a gente vai tentar condensar aqui os conhecimentos relacionados a animais de companhia, ao uso do meio ambiente de forma inadequada, animais silvestres. Temos o tema da resistência antimicrobiana, que é extremamente importante no cenário da saúde única, mas que não é o foco deste nosso curso. Temos as questões das populações rurais, populações urbanas, deslocamento de populações, as criações de animais de produção, tudo isso está dentro do guarda-chuva da saúde única. Lembrando que saúde única ou uma só saúde não tem relação com o sistema único de saúde. Existem algumas confusões aí que as pessoas fazem, então o nosso sistema único de saúde, o SUS, e a saúde única são duas coisas diferentes. Para a gente começar a falar de saúde única, seria importante uma reflexão sobre o que é saúde. Como eu sei que a nossa turma ela é diversa, ela tem diversas formações, né? Não são só para alunos da área da saúde, então acho importante a gente nivelar com todo mundo o que seria saúde. Se a gente for considerar o que a Organização Mundial da Saúde nos traz, é que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Bastante complexo da gente colocar em prática esse conceito, né, principalmente nos dias atuais. E muito importante, quando a gente considera, então, a saúde, são os determinantes sociais da saúde, que são os fatores não médicos que impactam a saúde das pessoas. Dentro desses fatores, a gente pode citar o local de nascimento, o local onde essa pessoa vive, se há um adensamento populacional extremo ou não, como é a questão de saneamento, se é uma região urbana ou é rural, se é uma região vulnerável à ocorrência de secas, de enchentes, incêndios. Então, assim, isso tudo interfere sim na saúde das pessoas. O local, o tipo de trabalho que essa pessoa tem, se a gente for considerar, por exemplo, na época da Covid, vamos pensar que a gente teve diversos impactos nos trabalhos das pessoas, mas tem um impacto, por exemplo, que a gente não consegue relacionar diretamente com a pandemia, que foi, por exemplo, o que aconteceu nos abatedouros, né, onde se produz alimentos. Tiveram diversos casos, diversos focos
dada aquela condição de trabalho, dada a situação daqueles trabalhadores, e isso acabou impactando toda a cadeia produtiva animal, porque se um abatedor estava fechado, para onde iam, que a gente ia desaguar os animais prontos para o abate, né, para virar proteína animal. E aí nós temos não só um problema de saúde pública, então, porque temos diversas pessoas contaminadas e essas pessoas também poderiam levar a doença para seus familiares, mas como a gente tem um problema de segurança alimentar junto, porque se a gente não está conseguindo produzir a proteína, como é que a gente vai alimentar a população? Então vejam como essas coisas todas são interligadas, né? E também pode-se considerar a idade das pessoas, né? Crianças, jovens, adultos, idosos, cada um deles vai ter um perfil imunológico, vai ter um perfil de vida, de saúde, e isso também vai impactar nesse resultado para que tenham, de fato, saúde. Então, a gente traz aqui nessa aula que características socioculturais e ambientais interferem na saúde das populações humanas e animais. E nesse contexto, durante essa fala, a gente vai desenvolvendo a visão de saúde única. Eu trago aqui um exemplo bastante contundente, que é uma característica sociocultural que tem impacto na saúde das pessoas e se relaciona com o papel sagrado das vacas na Índia. Se a gente for pensar que lá naquele país, os bovinos têm esse papel sagrado e eles não são então sacrificados, e para que se possa executar um tratamento de saúde é bastante complexo. Em contrapartida, eu trago para vocês a experiência do que a gente vive aqui no Brasil. Nós temos um programa de controle e erradicação de tuberculose e brucelose extremamente bem consolidado e eficiente no contexto de erradicar essa doença dos nossos rebanhos. Então, há uma testagem dos animais e à medida que os animais estão positivos, existe 30 dias para se executar o abate, o sacrifício sanitário desses animais, eliminando-os e assim eliminando a sua forma de contaminação tanto para os outros animais quanto para os seres humanos. Então, vocês vejam, é uma ferramenta que se tem hoje para controlar uma enfermidade, mas não seria possível transpor essa forma de lidar com essa enfermidade lá na Índia, porque não seria bem aceito. Então, hoje a gente também faz vacinação, brucelose e tuberculose são zoonoses, né? Então, a gente faz vacinação contra a brucelose também, e lá na Índia, como que a gente poderia proceder? Então, vejam como é complexo, a gente precisa conhecer o local, a cultura do local, como as pessoas se relacionam, por exemplo, com os animais, para que a gente possa estabelecer, então, medidas de controle para determinadas enfermidades. Outra questão importante também é o meio ambiente e a devastação do meio ambiente, a ocupação desordenada e os desastres, que muitas vezes são até ocasionados por força de ações humanas, como aqueles desastres de mineradoras que aconteceram em outros estados e que não são foco desta aula, porque esta aula é focada em questões que têm mais relação com o Rio Grande do Sul, mas que a gente sabe que esses desastres aconteceram e existe o risco de acontecer novamente. Mas eu trago aqui a questão dos desastres com um olhar para os animais. Quando a gente pega grandes desastres, a gente fica muito comovido com a questão dos resgates das pessoas, e a gente precisa fazer o resgate das pessoas. Mas como ficam os animais? Então, vocês vão ver nessas duas fotos aqui, né, animais que foram vitimados no desastre de Brumadinho. Animais soterrados pela lama também, e com nível de sofrimento similar a de um ser humano, se a gente for pensar na questão de dor. Então, e de senso de que está acontecendo uma catástrofe, né? Fora que muitas vezes acontecem os desastres, as pessoas se deslocam e os animais acabam ficando para trás. E aí acabam ficando sem comida, sem controle das suas enfermidades. Então, a gente também precisa ter esse olhar. Isso aconteceu na história recente, quando teve o furacão Katrina nos Estados Unidos. Foi um grande debate e dali começou a se enxergar de uma forma um pouco diferente como que a gente ia cuidar dos animais mediante situações como essas. Mas, dentro de tudo que a gente vem enfrentado nos últimos tempos, eu sempre trazia imagens e recortes de notícias de outros estados ou outros países, quando eu fazia esse tipo de apresentação. De repente, nos deparamos com
as enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul, com quase toda a totalidade de municípios do estado afetados e uma situação nunca vista dessa magnitude, em que essas fotos aqui mostram para vocês os registros, né, da capital de Porto Alegre, onde eu resido, embaixo d'água. Então a gente se viu numa situação extremamente grave, com risco de desabastecimento, com resgate de inúmeras pessoas e animais também. Então a partir daí cresce a nossa preocupação e a nossa capacidade de olhar para questões de seres humanos e questões de animais e de meio ambiente dentro de um contexto só. E agora, aqui na sequência, eu mostro para vocês imagens que nos fazem refletir. A gente tem abrigos para pessoas que foram criados, né, de uma hora para outra, dada a necessidade de alojamento das pessoas desabrigadas. Tivemos os abrigos mistos, né, abrigos que continham pessoas e os seus animais também, porque esta é outra problemática também que a gente enfrenta nesse tipo de situação. Muitas pessoas não queriam sair das suas residências sem levar os seus animais. E aí é mais uma construção que temos que fazer, de colocar dentro dos nossos planos de contingência o salvamento de pessoas e animais, porque senão nós vamos perder as pessoas e os animais também. E também nós tínhamos os abrigos que tinham só animais. E diversos voluntários apareceram para ajudar, era muito necessário passeios, cuidados, limpeza. E nesse contexto começaram a surgir alguns surtos de leptospirose. Então, vejam como essa situação é saúde única, né? As águas contaminadas pela leptospirose, que é uma bactéria que é eliminada pela urina do rato. Quando a gente está nesse contexto de enchente, de alagamento, é bastante comum ter a presença dessa bactéria. E o que acontece? Ela consegue, inclusive, penetrar no corpo das suas vítimas, mesmo que não haja uma lesão na pele intacta, principalmente se a pele fica muito tempo embaixo d'água, que é o que aconteceu com pessoas e com os animais. Então vejam que situação importante para a gente refletir ao longo dessa disciplina sobre a saúde única nas crises ambientais. Aqui trago alguns recortes da situação que a gente enfrentou no estado, né? No dia 31 de maio, a Defesa Civil sistematicamente lançava seus boletins de informações, né? Mas a gente tem no dia 31 de maio 473 municípios afetados no estado. E em relação aos animais, aqui computados cerca de 12.500 animais resgatados, principalmente animais domésticos, cães e gatos, né? Animais de produção, poucos relatos, e animais silvestres menores ainda, porque os animais silvestres dentro desse contexto conseguem se deslocar com mais facilidade. Mas o que a gente sabe, assim, é que esse número estava subestimado, que provavelmente se chegou a 20 mil animais resgatados. E num cenário desse, o que a gente faz? Bom, a primeira coisa é olhar os dispositivos legais que a gente tem para nortear nossas ações. Então, já no dia 1º de maio, o governador já declara o estado de calamidade pública no território do Rio Grande do Sul. Isso já é um start para que se possam tomar uma série de ações em relação à situação que estava ainda se iniciando, né? E aí eu trago essas questões dos dispositivos legais, porque como gestores da atenção primária em saúde, vocês sabem que a gente precisa ter embasamento legal para nossa tomada de decisões e ações. Que muitas vezes no calor da situação, numa situação de estresse, numa situação em que a gente é muito exigido, a gente não sabe para onde correr. A gente precisa saber para onde correr, e é para onde tem informações organizadas e que podem nos dar as diretrizes de que ações devem ser tomadas. Então, vejam que diversos atores governamentais disponibilizaram documentos e orientações sobre como lidar com esse tipo de situação na esfera dos animais. Então, a gente tem um documento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que tratava das medidas de controle populacional de cães e gatos em meio a desastres em massa, porque acontece que nos abrigos juntaram
fêmeas e machos, e muitas vezes fêmeas no cio, e isso gerava toda uma situação, né, de estresse para os animais e para as pessoas que estavam lá cuidando dos animais. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, já em 27 de maio, lançou uma nota técnico-jurídica sobre abrigos de animais no contexto do desastre climático. Temos também outro ato do governador, já em agosto de 2024, instituído um programa emergencial para o controle populacional. Então vejam quantos dispositivos foram sendo disponibilizados para as tomadas de decisões. E ainda, a gente vê que várias prefeituras, então, nesse contexto, criaram os seus próprios decretos em relação a esse tipo de situação dos abrigos dos animais domésticos. E, no final de maio também, o governo do estado lançou um plano estadual de ações de resposta à fauna, buscando nortear também como lidar com essa catástrofe no âmbito da fauna. E quando a gente fala fauna, a gente engloba animais de produção, animais domésticos, cães e gatos, animais de companhia e também a fauna silvestre. No âmbito da saúde, o Conselho Estadual de Saúde fez uma recomendação, a de número 2 de 2024, justamente no contexto das enchentes, que trouxe num dos seus artigos, né, considerando a importância do controle sanitário dos abrigos e alojamentos mistos, tendo em vista a relação animal-humano, a necessidade da organização fiscalizatória das diferentes zoonoses e suas relações, recomendando que o governo do estado do Rio Grande do Sul e a Secretaria Estadual de Saúde priorizem, em paralelo às ações de resgate e salvamentos, as ações que seguem. E dentre as ações enumeradas, a gente tem o item H, criação de coordenações específicas multidisciplinares no controle sanitário das zoonoses nos diferentes abrigos temporários. Então, vocês vejam que é importante a magnitude que essa questão do trabalho multidisciplinar foi tendo ao longo do enfrentamento dos resultados da catástrofe que foram as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. Aqui já se tem um olhar da saúde única instituído, entendendo que sim, é importante ter profissionais da saúde humana, profissionais da saúde animal, profissionais que possam da assistência social, da biologia, dentro de todas as esferas das profissões da saúde, lidando com essa problemática. Eu trago também outro tipo de exemplo que até acontece aqui para nós, que são as secas. Nós temos regiões do estado do Rio Grande do Sul, né? Vivenciamos uma grande enchente ano passado, porém, sistematicamente enfrentamos secas em algumas regiões do estado, né? Mas eu não trago um exemplo daí de seca que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, mas sim que aconteceu no Amazonas no final de 2023, em que houve uma mortalidade imensa de botos, mais de 140 animais morreram, e isso trouxe essa preocupação de como que a seca estava acabando com o habitat dos botos. Mas não era só com o habitat dos botos que a seca estava interferindo, ela estava interferindo na qualidade do rio Tefé, e da qualidade da água do rio Tefé. E essa água do rio Tefé é usada para as populações locais também, tanto para consumo, quanto para deslocamento, quanto para higiene. Então vocês pensem bem, os animais estavam vindo a óbito, e o que estava acontecendo com a saúde das pessoas também? E tudo isso aconteceu com a diminuição do volume de água, a temperatura da água aumentou bastante, e isso inviabilizou a vida dos botos. E muitas vezes essa mudança de temperatura da água e de concentração, um volume menor, favorece também a multiplicação de agentes e outros micro-organismos que vivem naquele habitat, deixando aquela água inadequada para consumo. Então vejam que importante é uma questão de saúde única também aqui. E fechando esse ciclo de reflexões sobre meio ambiente, saúde humana e saúde animal, eu trago a questão que aconteceu no território Yanomami, lá também em início de 2023. A gente tem uma situação precária de saúde, com dificuldade de acesso a serviços de saúde, a questão de equidade envolvida também, né, como tratar esses povos de forma digna em relação às suas questões de saúde e, junto com as pessoas, a gente tem os animais.
E os animais que estavam convivendo com essas pessoas também estavam doentes e também estavam com doenças que potencialmente poderiam ser transmitidas para as pessoas. Então, nesse contexto também equipes multidisciplinares foram necessárias para atender não só as pessoas quanto os animais que estavam envolvidos. Então, a gente consegue perceber que a saúde humana e a saúde animal, ela está muito intrinsecamente relacionada. E a gente não consegue mais ter essas caixinhas separadas. A gente tem que abrir essas caixinhas e botar todas numa caixa grande e trabalhar em conjunto. Pois bem, depois de todos esses exemplos, depois de todas essas questões que eu trouxe aqui, vocês devem estar se perguntando, né? Então, mas afinal, Flávia, o que é saúde única, então? Já que a gente está nessa disciplina de saúde única, o que seria, então, essa tal de saúde única? Então, agora eu trago para vocês os conceitos, né? O que quer dizer saúde única, né? Foi um conceito sugerido em 2008 por uma organização tripartite envolvendo Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial da Saúde Animal e a FAO, que é a Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, e para demonstrar a inseparabilidade da saúde humana, animal e ambiental, dentro de uma iniciativa que foi chamada na época Um Mundo, Uma Saúde. Vejam como isso se encaixa bem nos assuntos que a gente conversou anteriormente, né? E eu gosto muito também dessa outra conceituação, que diz que saúde única é uma abordagem integrada que visa equilibrar de forma sustentável a saúde humana, animal e ambiental. Já esse conceito também difundido pela organização quadripartite. Então, quando a gente entende que é uma abordagem integrada, e eu enxergo como uma forma de trabalho integrada, em que a gente precisa romper algumas barreiras profissionais, principalmente, e colocar à mesa todos os atores que podem contribuir com o objetivo de termos saúde, sejam das pessoas, dos animais e do meio ambiente. Porque se algum desses pilares, algum desses elos estiver desequilibrado, potencialmente os outros também estarão. E essa imagem que vem aqui na sequência, ela ilustra perfeitamente o que quer dizer a saúde única, né? Então, a gente tem, de um lado, setores e disciplinas, o meio ambiente, os seres humanos e os animais, os pilares da saúde única. Do outro lado, a gente tem sociedades, né? Urbanas, comunidades virtuais, rurais, sociedades locais, nível nacional, com todas as suas particularidades, né? E no meio dessa figura a gente tem uma engrenagem. Essa engrenagem, ela é composta por 4 elos, em que um deles é a colaboração, o outro é a comunicação, o outro é coordenação e o outro é desenvolvimento de capacidades. Desse elo, dessa engrenagem, o que eu acho que é mais importante aqui? A comunicação. Então, primeira coisa, aqui nós estamos fazendo comunicação hoje e trazendo esse conceito e a forma de colocar essa abordagem de trabalho no dia a dia de vocês. Se a gente não comunica, não conta, não comenta, não difunde esse conhecimento, talvez as pessoas não saibam o que é, ou nunca ouçam falar sobre o que é saúde única, uma só saúde. Então, quando essa engrenagem funciona bem, e há a comunicação entre todos os elos envolvidos, entre os profissionais que atuam na saúde humana, entre os profissionais que atuam na saúde animal e aqueles que atuam em relação ao meio ambiente, a gente tem essa engrenagem funcionando. Porque muitas vezes estamos lidando com problemas comuns e cada um de uma forma, empenhando tempo, energia e recursos, muitas vezes, que se a gente, de forma unificada, pudesse trabalhar, a gente otimizaria os nossos recursos e agregaria os nossos conhecimentos, porque, claro, a ideia é somar informações, é somar experiências e conhecimentos. Não é um é mais importante que o outro, todos são, dentro das suas atribuições. Com o objetivo de ter ecossistemas, animais e humanos saudáveis. Esse é o objetivo da saúde única. Então, não tem como não se empolgar falando dessa estratégia de trabalho. Eu, pelo menos, desde que eu conheci ela, já fazem uns 4 anos que eu estudo e procuro colocar essa abordagem em prática no meu dia a dia de trabalho.
E eu acho que eu não falei inicialmente, mas eu sou veterinária oficial, né? Eu sou uma fiscal estadual agropecuário. Então, eu trabalhei por bastante tempo na Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, de Agricultura do Rio Grande do Sul. E hoje, há alguns meses, eu estou na Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Mas vejo muitas questões afins e essa abordagem tem que ser trabalhada nessas duas frentes e conjuntamente com os colegas da Secretaria de Saúde. Aqui também trago fatos que são sistematicamente comentados em palestras de saúde única, mas que é importante a gente sempre lembrar que 60% dos patógenos que causam doenças humanas são originários de animais domésticos ou selvagens. Então, e esses dados que eu trago aqui para vocês são da Organização Mundial de Saúde Animal, que é o grande órgão norteador das questões de controles de doenças em animais, em que os países podem ser signatários desse órgão e ali vão cumprir as diretrizes que estão estabelecidas. Outro fator importante, né? 75% das doenças infecciosas emergentes em seres humanos têm origem animal. E, por fim, 80% dos patógenos que causam bioterrorismo são de origem animal. Então, como não entender que a saúde animal impacta diretamente a saúde humana, né? Muito difícil, principalmente depois de ter consciência sobre esses dados. Uma dúvida recorrente é: saúde única e saúde pública são a mesma coisa? Não são a mesma coisa? Eu já recebi esse questionamento, ou as pessoas achavam que saúde única é saúde pública. Então, nesse próximo slide, eu procuro esclarecer o que seria a saúde única e o que é a saúde pública. Porque eu também sou sanitarista, então ali eu pude absorver os conhecimentos sobre a saúde humana, porque justamente eu queria trabalhar a saúde única. E se eu não conhecesse o funcionamento da saúde humana, da atenção primária, do SUS, eu não conseguiria, talvez, criar formas de realizar esse trabalho. Então, há 2 anos atrás, eu fiz a especialização em saúde pública e que me apresentou esse outro universo de trabalho em relação à saúde humana, mas intrinsecamente ligado à saúde animal também. Mas vamos lá. Saúde única trata o quê? Da relação direta entre a saúde humana, animal e ambiental. É uma abordagem interdisciplinar que envolve múltiplos atores. E também pode ser chamada de uma filosofia que visa convergir setores e disciplinas que abrangem os 3 pilares, com colaboração mútua, com o objetivo que é a melhora no estado de saúde de todos. E, por fim, eu trago a questão das doenças transfronteiriças e zoonóticas. Elas têm uma relevância importantíssima no contexto de saúde animal e socioeconômico. Então, muitas vezes a gente só pensa nas enfermidades zoonóticas, que são aquelas que são transmitidas dos animais para os seres humanos. Mas existem algumas enfermidades que ocorrem somente nas populações de animais que trazem um impacto imenso em questões socioeconômicas e impactam a vida das pessoas. E um exemplo disso, por exemplo, febre aftosa. Hoje, o estado do Rio Grande do Sul é livre dessa doença, sem vacinação, o que trouxe um potencial econômico maior para os rebanhos bovinos e suínos, que são suscetíveis a esse vírus, mas que teve impacto, inclusive, na avicultura, mesmo que as aves não peguem esse vírus, só para se ter uma ideia de como é importante controlar a ocorrência de enfermidades. Mas nós sabemos que, havendo um foco dessa enfermidade, vai haver toda uma ação de controle, de mitigação da contaminação de outros animais. Isso vai envolver depopulação animal, que seria o abate sanitário, e muitas vezes o desabastecimento, mesmo que temporário, de algumas de proteína animal. Então a gente precisa pensar, algumas cidades elas vivem no entorno de criações, de um abatedouro, a sua situação socioeconômica gira em torno daquilo ali. Então, se há um foco de uma enfermidade dessa magnitude, acaba tendo todo um impacto na vida das pessoas, sim. E onde entra a atenção primária nesse sentido? Entra na parte de dar apoio
cuidar da saúde mental das pessoas, porque elas ficam extremamente abaladas com a incerteza do que vai acontecer. Não é nada fácil ver os seus animais adoecendo e morrendo, e aí precisa sim de muito cuidado com a saúde mental, por exemplo. Então, olha como é importante ter essa percepção. E a saúde pública, né? Traz a organização dos sistemas de serviços de saúde, ela atua nos fatores condicionantes e determinantes do processo saúde e doença, controla a incidência das doenças nas populações através de ações de vigilância, intervenções governamentais, planejamento de campanhas, vacinação, tudo isso está dentro do guarda-chuva da saúde pública, né? O planejamento, a questão normativa, tudo isso é saúde pública. Então vejam, são coisas diferentes, mas estão interligadas. E por fim, a saúde pública veterinária, que é um componente da saúde pública que se concentra na aplicação dos conhecimentos veterinários para proteger e melhorar o bem-estar físico, mental e social dos seres humanos. Ou seja, os médicos veterinários também cuidam de pessoas, embora poucas pessoas saibam disso. Aqui eu trago alguns exemplos de como o trabalho conjunto entre veterinários e médicos podem dar força para esse conceito de saúde única. E isso não é coisa nova, não. Isso é coisa do século XIX, entendeu? Então, a gente traz aqui como primeiro exemplo o Rudolf Virchow, médico e patologista alemão, que lá no século XIX reconheceu já essa relação intrínseca entre a medicina humana e veterinária, né? Ele era patologista, ele é considerado o pai da medicina social e foi o criador do termo zoonose, que a gente usa e vai ouvir falar bastante aqui nessa disciplina. Trazemos também a relação de trabalho de dois americanos, o Theobald Smith e o Daniel Elmer Salmon, um médico e outro veterinário. Eles acabaram desenvolvendo uma relação de trabalho extremamente importante ao estudar diversos patógenos de animais e conseguir transpor as informações para a saúde humana e com cuidados da saúde humana. Então vejam esse exemplo, né, que estudando a peste suína clássica, que é uma enfermidade que acomete somente os suídeos, né, eles demonstraram que micro-organismos mortos pelo calor poderiam imunizar animais contra os agentes vivos. Daí vem então uma vacina e essa descoberta foi precursora das vacinas contra o tifo e posteriormente poliomielite. Vejam que importante esse trabalho conjunto que trouxe essas maravilhosas ferramentas para controlar enfermidades que eram muito, muito comuns naquele tempo. E o Daniel Salmon tem esse nome, para quem prestou atenção, e o nome dele foi quem inspirou a bactéria Salmonella. Foi uma pessoa da equipe dele que descobriu esse patógeno e então foi batizado com esse nome para homenagear o Daniel Salmon. Então vejam que é uma bactéria também de extrema importância para a saúde pública e que pode afetar tanto animais quanto seres humanos. E por fim, eu trago o exemplo do Albert Calmet e do Jean-Marie Camille Guérin. Desculpem o meu francês, ele não é muito bom, mas não importa, isso não importa. O que importa é que um era médico e o outro era veterinário, ambos bacteriologistas e imunologistas franceses, e fizeram um trabalho fenomenal juntos quando desenvolveram a vacina BCG, Bacillus Calmette-Guerin, através de um isolado de Mycobacterium bovis de uma vaca. Quem tiver mais curiosidade, aqui a gente não vai ter tempo de explorar essas histórias, e principalmente essa aqui, mas elas são extremamente interessantes. Eu deixei aqui a imagem do artigo, onde eu consultei essas informações, mas procurem conhecer essa história, que ela é bem interessante, tem várias particularidades aqui do desenvolvimento dessa vacina. Bom, quando a gente começa a reconhecer, então, que esse trabalho entre médicos e médicos veterinários é importante para a saúde humana também, a gente encontra algumas bases legais que demonstram que isso é possível e que tem sustentabilidade. Temos uma lei, 5.517, de 1968, que rege o exercício da profissão de médico veterinário no Brasil e que possui um artigo que fala que
as atividades dos médicos veterinários estão relacionadas com o estudo e aplicação de medidas de saúde pública no tocante às doenças animais transmissíveis ao homem. A resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 287, que relaciona as 14 categorias profissionais da saúde e inclui os médicos veterinários. E a portaria número 2488, de 2011, que insere os médicos veterinários nas equipes dos núcleos de apoio à saúde da família, os NASFs, na atenção básica. Então, assim, já há, sim, uma consolidação de que os médicos veterinários conseguem trabalhar muito bem para a obtenção da saúde da população humana. E, mais recentemente, em 2023, uma portaria do Ministério da Saúde, né, institui as equipes chamadas EMULTI. Então, elas têm 3 modalidades e existe a equipe multiprofissional ampliada, a multiprofissional complementar e a multiprofissional estratégica. E dentro dessas equipes, dentro dos profissionais que estão elencados nessas equipes, temos também os médicos veterinários. Então, já não temos dúvidas da importância desses profissionais dentro da atenção primária à saúde e como podem contribuir, inclusive, né, trazendo informações para os gestores nessa área. Então, a gente vai finalizando essa aula com alguns exemplos práticos de ações em saúde única, porque talvez muitos de vocês devem estar pensando, o conceito é muito bonito, mas é bastante difícil colocar em prática. E eu não vou dizer que vocês estão errados, porque não é fácil colocar em prática. Porque as pessoas têm os seus ambientes de trabalho, já têm a sua forma de trabalhar dentro do seu normal. E aí tu começa a agregar outros saberes, outras pessoas, outras experiências. Mas é por isso que eu falo, trabalhar com essa percepção da saúde única é quebrar barreiras, é construir pontes entre as diversas profissões com um objetivo comum, que é a obtenção de saúde. Eu trago aqui, então, alguns exemplos vivenciados por mim, colocando em prática a estratégia de saúde única, né? E, casualmente, todos os exemplos trazem a gripe aviária, porque a gripe aviária foi um dos grandes desafios sanitários que nós tivemos nos últimos anos. A gente não tinha circulação desse vírus aqui no nosso país, ele estava restrito a outros continentes, inclusive, e ao longo, desde 2021, esse vírus veio mostrando um comportamento diferenciado, com uma virulência diferenciada e maior, e nesse contexto veio se aproximando, até que finalmente em 2023 ele chegou ao Brasil e acometeu animais no Brasil, primeiramente aves, né? Como a gente vinha estudando esse comportamento e imaginando que, apesar da gente já trabalhar com prevenção e monitoramento da circulação desse vírus, por isso que a gente conseguia dizer que o vírus não estava circulando nas populações de aves, a gente entendeu que o que estava acontecendo potencialmente poderia fazer com que o vírus finalmente chegasse. Então, visando preparar as pessoas para o enfrentamento de um possível surto da gripe aviária, nós, e quando falo nós aqui, foi a Secretaria da Agricultura e a Secretaria da Saúde do Estado, sentamos juntos para estruturar uma forma de comunicar e ensinar e levar informações de qualidade para as pessoas que estariam mais suscetíveis a encontrar os primeiros casos, que eram quem? As pessoas que residem ou trabalham nos sítios de migração de aves. Então, aqui no estado, nós temos 2 sítios de migração de aves. E nesse contexto, a gente foi fazer um trabalho no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, que fica nos municípios de Mostardas e Tavares, na região sul do estado. Pois bem, foi uma equipe multidisciplinar, então, formada por veterinários, enfermeiros, fisioterapeutas e jornalista. E aí entra a parte da comunicação, né? Como é importante ter alguém junto com a gente, registrando, escrevendo e podendo depois comunicar de uma forma mais eficaz e mais eficiente o que estava sendo feito. E o objetivo foi esse, levar informações aos pescadores que residem e trabalham na região de Mostardas e Tavares, porque a gente considerou eles a linha de frente. E são pessoas que sabem o que acontece ali dentro da normalidade e quando tem alguma coisa diferente acontecendo. Eles saberiam dizer, existem aves com comportamento diferente,
tem muito mais aves mortas do que normalmente a gente encontra. Eles seriam essas primeiras pessoas a detectarem, né, uma situação atípica. E, por outro lado, capacitar os trabalhadores da saúde dos municípios, né, onde fica esse sítio de imigração, para atendimento de uma suspeita em ser humano de um caso de influenza aviária. Então, primeira coisa foi a articulação junto às autoridades locais. A gente precisava explicar, né, o que nós estávamos fazendo lá e qual o objetivo. E nesse contexto fomos muito bem recebidos, tanto na prefeitura de Tavares quanto de Mostardas. E dali saímos alinhados com a ideia de que queríamos levar conhecimento de qualidade para as pessoas da região em relação à gripe aviária. E, num segundo momento, realizamos palestras distintas, porque eram públicos distintos e focos distintos, para as lideranças dos pescadores e funcionários, também do ICMBio, que fica na região, e, no outro dia, palestra para trabalhadores da área da saúde. A gente saiu de lá com a sensação muito positiva, as pessoas deram um feedback muito positivo. A única coisa interessante que aconteceu é que o primeiro foco de gripe aviária que ocorreu no Rio Grande do Sul foi no outro sítio de imigração que fica no Taim. Então a gente tinha 50% de chance de acertar e a nossa aposta foi que esse vírus entraria no sítio de imigração da Lagoa do Peixe. Mas entrou lá no Taim, que fica no município de Rio Grande, e lá, então, durante a ocorrência do foco, os colegas foram também trabalhar junto com a atenção primária, justamente para orientar como agir mediante uma suspeita. Nesse contexto, a gente precisou também construir um fluxo de compartilhamento de informações entre o órgão que cuida da saúde animal e o órgão que cuida da saúde humana, ou seja, entre a Secretaria de Agricultura e entre a Secretaria de Saúde, sobre os casos prováveis de gripe aviária ou influenza aviária de alta patogenicidade que estariam sob investigação. Essa orientação veio num alerta epidemiológico da OPAS, daquele período lá, em 2023, que as pessoas que trabalham na saúde deveriam estar sabendo dos focos de gripe aviária que estavam acontecendo em animais. Por sua vez, o Ministério da Saúde, então, lança uma nota técnica, né, que é essa aqui que está aparecendo para vocês, contendo as orientações novas e atualizadas para a vigilância da influenza aviária em humanos e ali instruindo que todas as suspeitas de focos em animais deveriam ser comunicadas para a saúde, para os colegas da saúde. Então, dessa forma, nós construímos uma nota técnica conjunta em que estabelecemos como fazer a formalização desse compartilhamento de informações, porque no mundo informal, como o que a gente vive hoje, vamos mandar um WhatsApp, vamos, né, fazer assim. Nesse contexto de crise sanitária, isso não existe. A gente precisa ter regulamentação, a gente precisa ter documentos norteadores e como fazer para atender os pré-requisitos conforme mandam as legislações. Então, fizemos também essa formalização. E, por fim, a gestão do foco de influenza aviária de alta patogenicidade que ocorreu no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul neste ano, em maio de 2025, e que contou com equipes multidisciplinares para o enfrentamento dessa enfermidade. Lembrando que foi o primeiro foco em parque zoológico do Brasil e, concomitantemente, o estado do Rio Grande do Sul estava enfrentando o primeiro foco em granja comercial avícola num município próximo. Então, os serviços de saúde animal estavam sobrecarregados e o serviço de saúde humana em alerta também, porque teriam 2 pontos críticos para, potencialmente, pessoas se infectarem. Então, o que a gente precisava levar em consideração nesse foco da influenza aviária lá no zoológico, né? Que a influenza aviária é uma enfermidade altamente patogênica para aves, com potencial de infecção para diversas espécies, incluindo seres humanos. A impossibilidade de realizar a depopulação de animais como forma de contenção de espalhamento do vírus, como se faz na avicultura comercial.
As aves que foram afetadas no Parque Zoológico viviam em coleções de águas e não recintos, ou seja, a gente não tinha como isolar elas totalmente de todas as populações de aves. A imensa diversidade de espécies de animais existentes e a necessidade de seguir a rotina de nutrição, manejo e atendimento aos demais animais existentes no plantel. Ali, a gente não podia isolar o local e nenhum ser humano entrava mais até que o foco fosse contido. A gente tinha que manter toda a rotina de trabalho e de cuidados dos animais concomitantemente com o foco acontecendo. Quais seriam, então, as primeiras ações que a gente tinha que tomar? Primeiro, definir quais atores estariam envolvidos no enfrentamento dessa crise e eles foram a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Agricultura, a Secretaria da Saúde e também a FEPAM como órgão ambiental. Entramos em contato com os responsáveis, né, por essas secretarias e órgãos para definir quem seriam os pontos focais de contato. A gente tem que saber com quem falar, com quem direcionar a nossa fala. E estabelecer uma forma de comunicação rápida e eficiente entre os pontos focais. Aí, nesse momento, sim, o grupo de WhatsApp funciona. Por quê? Porque a gente está um assunto em comum, mas o que é tratado nesse grupo de WhatsApp não sai dali. Ele fica restrito àquelas pessoas que estão ali. E realizar uma reunião com todos os eixos presentes, né, saúde humana, ambiental e animal, para organizar as ideias e ver as frentes de trabalho. Então, isso de fato aconteceu. Eu participei dessa atividade na contenção do foco no Parque Zoológico e houve já, à medida que o foco foi noticiado, no mesmo dia, foi feita uma reunião grande com os servidores da saúde, do meio ambiente e da agricultura, dialogando com todos os servidores e com todos os funcionários do Parque Zoológico, buscando trazer transparência, informação e levando diretrizes de como lidar com essa situação. Isso foi muito importante porque trouxe segurança para as pessoas que estavam lá, acalmou as pessoas que estavam lá e durante todo o tempo em que se ficou lidando com esse foco até o seu encerramento, houve o apoio da atenção primária também e foi muito importante nesse caso também a questão da saúde mental, porque as pessoas viam os animais nascer, tratavam os animais desde filhotinhos e viam os animais morrerem, muitas vezes com sintomas não agradáveis de serem vistos. Então, é muito difícil lidar com isso. E aí precisa de apoio especializado para que essas pessoas possam superar esse momento e voltar depois à sua rotina, né? Porque o foco vai terminar e a vida vai seguir adiante. Então, foi um desafio enfrentar esse foco, né, de influenza aviária de alta patogenicidade aqui. E a gente não tinha protocolos disponíveis no Brasil, então a gente teve que desenvolver esses planos de ação, tanto voltados para animais quanto para seres humanos, em parques zoológicos em caráter emergencial. E aí foi feito. No transcorrer do enfrentamento, esses documentos foram sendo produzidos, né? A conduta é diferente quando a gente está trabalhando num lugar com animais silvestres cativos, o que a gente adota em outras situações, né? Então, os protocolos também têm que ser adaptados e o estreitamento das relações entre saúde animal, humana e meio ambiente tem que ser estabelecido antes da ocorrência de uma crise sanitária. Não só de gripe aviária ou qualquer crise sanitária que tenha. A gente já tem que conhecer as pessoas antes, para que na hora do sufoco a gente já saiba com quem conversar e não fique perdendo tempo, batendo cabeça para ver com quem que eu preciso falar. Então é muito importante vocês estabelecerem isso dentro das rotinas de trabalho de vocês, com quem vocês têm que falar da saúde humana, da saúde animal, do meio ambiente, para o enfrentamento de uma situação como essa, por exemplo, né? E eu não tenho dúvida que o trabalho harmonizado entre esses três pilares foi fundamental para o êxito das ações que foram implementadas naquela situação, em que nenhuma pessoa também se contaminou. Então, gente, aqui a gente vai finalizando essa primeira aula e eu trago um resumo do que a gente viu. A gente viu o que é saúde única, os exemplos de crises climáticas e as suas interfaces com a saúde única, qual é a diferença entre saúde única e saúde pública e
dentro da saúde única, exemplos de bons resultados quando médicos e veterinários trabalham juntos e como e quando esse trabalho em conjunto existe em prol da saúde humana e, por fim, os exemplos práticos da abordagem de saúde única no dia a dia profissional. Eu espero que vocês consigam absorver as informações que eu trouxe aqui para vocês, que vocês se interessem por esse assunto e que consigam implementar essa abordagem de trabalho nos seus municípios. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigada pela atenção e não esqueçam de realizar as atividades desse módulo e até a próxima aula.